Esse episódio da Gregário Cycling é oferecido por Fazenda Santa Julieta Bio. Alimentos orgânicos direto do produtor. Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling Podcast. Eu sou o Leandro Bittar e comigo nesse episódio, Álvaro Pacheco e Nicolas Sessler. Junto com os nossos convidados, nós fazemos uma viagem entre Brasil e Portugal para mostrar como é que esses dois países também possuem uma forte conexão quando o assunto é ciclismo. Desde o começo da pesquisa para esse podcast, a nossa sensação é que esse é o primeiro, mas não vai ser o último episódio a abordar esse tema. Só que para esse programa, a gente trouxe 3 convidados que expressam muito bem essa parceria da Alemar. O Mário Roma retorna aqui ao Gregário no papel do português mais famoso do ciclismo brasileiro. Depois de consagrar a Brasil Ride, ele levou a marca para o seu país natal. Sobre esse retorno e as experiências dele sobre a paixão lusa pelo ciclismo é o nosso papo. O ciclista diletante João Tourinho fez o caminho inverso dos seus antepassados, deixou o Brasil e foi morar em Portugal. A sua principal motivação para isso foi vivenciar com mais intensidade o amor pela bicicleta, e é sobre esse amor o nosso papo, assim como as dicas de quem quer pedalar em Portugal. Esse programa não seria completo sem a presença de Cássio de Paiva Freitas, o ciclista brasileiro que mais brilhou em Portugal. O campeão da Volta de Portugal em 92 relembra momentos marcantes da sua carreira e as conexões do ciclismo elite entre os dois países. O episódio Brasil-Portugal começa agora. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição desse podcast. Ouvinte Gregário, eu sou Álvaro Pacheco, aqui comigo Nicolas Sessler e uma visita, conversa ilustre, Mário Roma, que emprestou o talento dele lá do outro lado do Atlântico, veio para o Brasil, brilhou, subiu a barra de tudo que é evento amador de estrada e principalmente de mountain bike, colocando o Brasil no mapa do mundo. E agora está fazendo a viagem de volta também de cruzar para fazer eventos lá em Portugal do ciclismo. Mário, muito bem-vindo. Obrigado, Álvaro. Olá, Nicolas. O Nicolas está devendo umas largadas na Brasil Ride, ainda meio assustado aí, mas tem boas notícias para o Nicolas e para todos os atletas de elite, que a partir dessa prova que fizemos agora em Portugal, a gente começa a ter categoria solo na elite, então os atletas de elite podem começar a fazer stage race da Brasil Ride em solo, o que vai ajudar muito aí esses atletas e as próprias equipes. Mas o convite está feito, o Álvaro também um dia precisa de cair numa aventura dessa, né, Nicolas? Tô de acordo, o Álvaro, como é, né, hashtag more than a stage race, a stage in your life, né, esse ele precisa provado que é um pouco da Brasil Ride, mas tem que ir vamos falar assim, Portugal, eu tenho toda certeza que deve estar sensacional também, mas tem que ir na original, né, na Bahia. Eu tive o prazer de participar das Claro, inclusive a primeira lá no Rodoanel, no Rio de Janeiro, quando você sofreu lá com as autoridades locais. Então, na categoria estrada, eu sou um cliente fiel. Tive na Divert do ano passado, me diverti muito lá em Botucatu. Mas, sem dúvida, o mountain bike é uma coisa que eu descobri aqui com a Gregário e preciso fazer. O que eu tanto ouço falar de Brasil Ride é uma experiência que eu preciso fazer. Quem sabe encaixa aqui para fazer 2023. Mas falando do programa que é sobre cruzar o Atlântico, né, não somente da Brasil Ride, quem é Mário Roma e como você foi parar no Brasil? Então, eu sou português, natural português. A minha carreira esportista começou na vela. Eu sempre odiei correr. E me desculpa os corredores, mas sempre odiei correr, sempre fui péssimo. Então, assim... Triatlon nem pensar. Não, um triatlo nem pensar, não tem o menor jeito. E aí eu sempre usei a bicicleta como preparação física para a vela, como endurance, como preparação. Então a bicicleta era uma coisa que andava ali, mas sem muita coisa, mas como em Portugal todo mundo pedala, eu conhecia um monte de gente que pedalava, então aquilo ia andando. Entrei na bicicleta de verdade uma vez em Heathrow, depois como aposentei da vela, estava no aeroporto e vi uma revista, a maior prova do mundo de bicicleta, da Alemanha para Riva del Garda, 600 km, 22 mil metros. Falei, nossa, nunca imaginei que dar a volta ao mundo barco à vela eu já vi. Mas andar tudo isso numa bicicleta, eu acho que não dá, não.
Aí acabei por encontrar uma amiga minha inglesa, que tinha corrido também na seleção olímpica de coisa. Falei com ela falou, não, eu estou dentro, vamos embora. Aí a gente foi. Aí foi uma experiência maravilhosa, porque assim, tudo a gente aprendia todo dia, e eu fiquei encantado com aquele negócio, que eu sempre gostei de desafios, né? Eu sempre gostei de brigar comigo mesmo, assim, o meu maior concorrente sempre fui eu. E ali eu me encontrei de novo na maior briga que eu imaginei, né? 22 mil metros, imagina. Assim, eu era um ciclista totalmente assim, amador, tinha boa condição física porque era atleta, mas assim, Você era um velejador andando de bicicleta? O negócio era andar na água. Você não era ciclista, né? Era andar nos Alpes, 22 mil metros, e naquela época a Transalp, para quem não sabe, foi quem inventou a Stage Race. É a primeira prova de Stage Race no mundo. É a Transalp, que era um alemão, o Yuri, que pegava os amigos, tomavam cerveja e iam tomando cerveja até a Riva del Garda. Aí um amigo, 2 amigos, 3 amigos, e aquilo se transformou numa prova, e assim nasceu a primeira Stage Race no mundo, que era a Transalp. E aí se transformou numa prova, era a prova mais glamourosa que tinha, era a grande prova, né? E era totalmente em trilha, então subia 22 mil metros, e tinha em trilha mais 20 mil morros abaixo, que nem alucinado. E isso era ar 26, V-brake, não tinha nada disso. Ar 29, suspensão. Renault retrato, não tinha nada. Inclusive, para dizer uma coisa, eu chegou no segundo dia, já fiquei assim com a bunda destruída assim, né? Falei, gente, não é possível que esse gringo aqui tenha um truque, né? Porque esse cara não pode ter uma bunda de ar. Falando de Portugal, que é o que a gente está falando hoje, da nossa terra-mãe e da sua terra de nascimento, como é que é o ciclismo lá? A gente está vivendo agora, por exemplo, o Giro de Itália e o João Almeida. Como é que o João Almeida acontece para a comunidade portuguesa? Olha, eu acabei de chegar longe de lá, né? E assim, eu sou totalmente, como todo mundo que me conhece sabe, eu sou do mountain bike, eu gosto de mountain bike. Essa vez eu não levei a bicicleta de mountain bike, porque eu não ia correr na prova que a gente fez, e eu tinha sido convidado para correr uma prova de ciclismo, que é a maior prova de ciclismo de Portugal, que é o Grande Fundo do Douro. Aí eu levei a bike de estrada. E lá eu tenho um prazer de andar de bicicleta de estrada, mas um prazer que é assim, o mesmo que eu tenho de andar de mountain bike. Por quê? Porque os carros te respeitam. O cara te trata como outro carro, trata a bicicleta como outro carro. Agora, o que é impressionante é que eu já vi a polícia multar um cara de bicicleta para passar o vermelho. E os caras que vai de bicicleta, a hora que para um carro, para dois, e você é vamos dizer, o terceiro carro, você para atrás do carro. Uhum. Não passa no meio dos carros, não passa fina no passeio, não sobe o passeio. Então, assim, é um mundo que eu acho que está muito longe da gente. Mas assim, muito longe. Essa interação entre a bicicleta e o dia a dia. Isso se vê em tudo, né? Por exemplo, cartazes na rua, Força João Almeida, estamos contigo. Quer dizer, isso aqui no Brasil é campanha política, né? É Força Zé Antônio, vamos votar em você, né? Não existe um cartaz de ninguém na rua, além de futebol, acho eu, que vá falar isso. Mas assim, um país de 9 milhões, não dá nem em São Paulo, que a gente teve um Rui Costa, campeão do mundo de estrada, e teve um Tiago Ferreira, campeão do mundo de mountain bike. Isso numa cidade, metade de São Paulo, quase. O país inteiro é metade de São Paulo. Então é como assim, São Paulo ter um campeão do mundo de estrada no mountain bike. Está muito incrustado nas pessoas. E isso se vê, na bicicleta de estrada, na bicicleta de mountain bike, é no cara que vai para o trabalho, é no cara que está passeando. A cultura das pessoas, o envolvimento das pessoas com a bicicleta é muito grande. Eu corri essa prova de estrada, por exemplo, o Douro, tinha 3.400 pessoas. Se você pensar 3.400 pessoas para um país que tem 9 milhões, isso gera Tiago Ferreira, João Almeida, Rui Costas, porque assim, você só vai ter atletas só se tiver ídolos, né? Os ídolos são muito importantes para os esportes porque eles provocam. Ninguém quer ser mais um. Você quer ser o Cristiano Ronaldo, você não quer jogar bola. Você vê, hoje a gente tem o Miguel Oliveira. O cara está virando uma máquina de moto, né? Uma máquina. Competições de moto no Brasil, em Portugal sempre teve muito. Sempre foi uma coisa. Os portugueses gostam muito de motociclismo. Rally é a mesma coisa. Então, assim, você vê que as pessoas, assim, elas têm. Porque, assim, quando você entra no esporte de competição, você tem que entrar criança, né? Porque senão você entra como apaixonado, né? Aos 30, 40, você é apaixonado. Você não vai virar atleta olímpico, você não vai... Então, assim, a criança, ela só entra atrás de ídolos. A criança quer ser o super-homem, quer ser o Batman. Ela não quer ser um Batman amador. Quer ser o Batman que é o Batman. Bom, um Batman amador não vende. Todo mundo quer heróis, né? Todo mundo quer... As crianças, a gente, quando é jovem, a gente
se agarra a alguma coisa, né? Primeiro é o nosso pai, né? Nosso primeiro herói é o nosso pai, né? Então, assim, eu acho que isso é fundamental para o crescimento de alta performance, as competições, entendeu? Porque, por exemplo, na Europa, assim, o que é que acontece? Existe a competição, muito grande escala, que você conhece, e existe o uso da bicicleta, como um uso da bicicleta. Quando você usa a bicicleta... urbano, né? Não só urbano, o cara que vai no fim de semana curtir lá no campo, dar um rolê, é o cara que usa também no dia de semana, na cidade, a bicicleta para ele a bicicleta, o carro, um cavalo, é a mesma coisa, é que nem eu tive a bicicleta a vida inteira na minha vida. A vida inteira eu fui para a escola de bicicleta. Depois eu era louco para ter uma Vespinha 49 centímetros cilindrada, para ir na motinha que era mais rápida, mais divertida, eu conseguia levar a namorada atrás, então, mas era só essa a vantagem, mas assim, a bicicleta está ali o dia inteiro contigo, então ela faz parte de ti. Agora, mais do que isso, é competir de bicicleta. Para isso, se não tiver competições, eu acredito que sem essa ação não tem essa reação. E essa reação acaba por provocar ídolos, e os ídolos transformam mais e mais gente. Então, assim, mas eu acho que isso é fundamental. A gente está vivendo um pouco isso aqui, que é o nosso grande drama, que eu acho que de certa forma, né? E você vê o reflexo depois com essa nova geração do mountain biker. Agora, você como criança, Mário, você se lembra de, por exemplo, estar na TV e assistir corrida de bicicleta, Volta a Portugal passando na porta de casa? Paris-Dakar, no verão, Paris-Dakar, Rally de Portugal e Volta a Portugal, eram os 3 eventos que todo mundo assistia. Passava na televisão, você ficava lá, depois do telejornal, esperando, porque antigamente tinha esse momento esportivo, depois do telejornal. Né? Então passava o quê? Paris-Dakar, o Rally de Portugal, que o Rally de Portugal era uma coisa assim, era de mais bonito assim, que tinha no mundo, o Rally era uma coisa de carro, né? Na Europa tem muito Rally de carro, é uma coisa forte, né? E a Volta a Portugal. Todo mundo curtia ver aquele negócio, independentemente se era ciclista ou não era ciclista. Era uma coisa que assim, se o Nicolas está ganhando a Volta a Portugal, a minha mãe sabia, a minha avó sabia, eu sabia, o que gostava. As pessoas têm essa afinidade, existe essa comunicação. Então você não fica naquele mundinho que eu falo, que aqui no Brasil... É assunto. Eu fui no bar tomar cerveja com os amigos da faculdade, estão falando o papo rola. Mário Roma é líder da Volta a Portugal. O cara não pedala, mas o cara sabe que esse cara está ganhando e que a Volta a Portugal tem não sei quantos dias e tudo mais. Então, assim, faz muito tempo que o ciclismo está fora da caixinha em Portugal. Muito tempo. E é o que eu sempre falo aqui, no Brasil o ciclismo só vai ser grande quando eu sair da caixinha. Porque quando estiver na caixinha, virou de esquita mesmo. A gente está ali num mundinho desse tamanho e é as marcas da bicicleta que patrocinam, é os ciclistas que gostam, e é os ciclistas que gostam, e as marcas que patrocinam, e a gente não sai desse mundinho, e aí não acontece nada. Agora, se eu perguntar para a minha avó o que é o Tour de France, ela sabe perfeitamente que é uma corrida de bicicleta. O cara da camiseta amarela, ela sabe, é o campeão, entendeu? Então, assim, é porque saiu da caixinha, está fora da caixinha, né? A gente teve esse ano a visita, por exemplo, do ministro lá na Bahia, na Brasil Ride, né? E eu perguntei, mas por que a Brasil Ride não é a maior prova do mundo? Eu falei, porque ela não é brasileira, como é que ela vai ser a maior prova do mundo se eu sou o dono da prova? O Tour de France só virou a maior competição do mundo quando o presidente da França resolveu absorver o Tour de France e dizer isso agora é um evento francês, independentemente de ser operado pela empresa tal, mas é uma competição francesa, ela faz parte do país. Aí virou a maior competição do mundo. A gente tem uma dificuldade aqui muito grande, que é no lado de competição. Por quê? Porque a gente está fora do circuito de onde acontecem as competições, né? Não adianta você querer ser o Medina, só que o Medina não fica surfando em maresias 300 dias do ano e compete 65 dias nas competições. Eu provavelmente passo 300 dias fora e 65 em maresias, né? Uhum. Então, assim, é o que aconteceu com o Henrique, né? O Henrique chegou de onde chegou, por quê? Porque foi embora, você também foi embora. Assim, é impossível a gente criar uns atletas de alta performance no país com o nível de competições que a gente tem, com o nível de atletas que a gente tem. Isso é um grande defeito nosso. É o mesmo defeito que a gente tem para, por exemplo, a Brasil Ride se internacionalizar, porque assim, quando você está na Inglaterra, na Europa, nos Estados Unidos, quando você escreve qualquer coisa é em inglês. O mundo inteiro entende o que você escreve. Aqui a gente escreve um monte de coisas em português. O cara que está lá na Alemanha não entende nada do que você escreveu, não tem significado nenhum aquilo para ele. Então, sim. Isso Mas é... nesse sentido, cara, você comentava, por exemplo, a cultura do ciclismo portuguesa, como, através da Volta a Portugal, as competições, eles saíram da caixinha para o grande público e isso fortalece o mercado. Porém, a Volta a Portugal é transmitida e realizada em Portugal. Vem de Portugal para portugueses. Então não tem essa visibilidade internacional tão grande, por exemplo. Fala-se português.
mas você tem a possibilidade dos atletas competirem todos na Europa em qualquer evento, né? Você vai para lá e para cá e para cá, como tu sabes, de carro, para frente, para trás e para frente. As empresas estão todas integradas. O cara que te patrocina na Itália te vê em Portugal, ou te vê num lugar e no outro. Tanto que hoje em dia a gente não tem mais Portugal, a gente tem comunidade europeia, né? Então, assim, acabou essa história de Portugal, né? Portugal é um Estado, a França é outro Estado, a Itália é outro Estado, mas a gente tem o país, vamos dizer assim, onde é a comunidade europeia. Então, essa interação é muito fácil de você... você não é o melhor de São Paulo, mas você é o melhor da Bahia. Os paulistas vão descobrir, ou vice-versa. Então, assim, se você se destaca em Portugal, você vai bater lá num lugar qualquer ou numa equipe qualquer. Tanto que, assim, os melhores atletas de Portugal não correm equipes portuguesas. Não tem nenhuma equipe portuguesa grande, né? Não tem uma corrida... Mas, assim, fica fácil de destacar, né? Você corre um campeonato europeu, o nível... Você sabe, ser campeão europeu... Ser campeão do mundo, ser campeão europeu... do mundo e ser campeão europeu está na mesma, praticamente. Agora, ser campeão pan-americano e ser campeão europeu... O gap é grande. E, Mário, o começo dessa sua jornada, e para quem não conhece ainda, se você puder falar um pouco do Brasil Ride Portugal, como é que está esse projeto e como é que está sendo você colocar esse projeto em pé? A nossa ida para Portugal foi baseada basicamente nessa insistência dos estrangeiros quererem que a gente fosse para Portugal, e na minha parte como empresário, como eu falei no começo, a Transalp era para ser o Tour de France do mountain bike. Mas por motivos foi vendida, depois foi para uma empresa e ela perdeu esse glamour, virou uma coisa fria, perdeu essa oportunidade. Aí nasceu a Cape Epic. Aí a Cape Epic virou o tal do Tour de France do mountain bike. Aí nasceu o Brasil Ride, virou o Giro de Itália do mountain bike. Eu acho mais divertido o Giro do que o Tour, né? Apesar do Tour ser mais marketing, o Giro, primeiro, conversar com os atletas de estrada, se falar para o Rui Costa, o que é o cara mais poderoso? Ganha o Tour ou ganha o Giro? Ele vai falar, o cara ganha o Giro. Esse é o cão chupa do manga. E isso foi num curto período de tempo que a gente conseguiu fazer isso, né? A Cape Epic, por exemplo, tem 17 anos, a gente tem 10. A África, o maior evento de ciclismo do mundo é a Argos Day na África do Sul, 15 mil pessoas. Então, assim, na África a bicicleta é uma coisa, uma loucura, né? Então, assim, a bicicleta está muito mais dentro da cultura do sul, na África do Sul que no Brasil. E isso realmente gerou para nós uma coisa assim, peraí. Aí todo mundo fala, não tem uma prova de marca na Europa, vocês têm de ir, e a gente resolveu. Eu resolvi um dia para o outro, eu resolvi ir. A verdade, assim, é que eu me deu na cabeça, eu vou fazer esse negócio. Se eu vou fazer na Europa, obviamente vou fazer onde? Vou fazer na minha casa, porque, primeiro, Portugal é maravilhoso. Depois, porque é barato. Depois, porque tem tudo para eventos de mountain bike com destinos novos que os Alpes não têm, né? Os Alpes, hoje em dia... Não tem um pedacinho dos Alpes, já não tenha sido pedalado, né? Tudo já foi pedalado. Portugal, a gente fez a prova agora, por exemplo, tem lugares onde nunca ninguém passou andando de bicicleta, né? Então, assim, tem muito mais experiência para oferecer. Eu falei, não, tem de ser em Portugal. Aí começou aquela coisa, tem de ser em Portugal, onde vai ser em Portugal? No norte de Portugal, porque o norte de Portugal é, como eu acho que a Bahia é o Brasil, foi lá que nós chegámos, aquela coisa é o candomblé, é o cristianismo, a música, o som, as cores, a pimenta. Aquilo para mim é o Brasil, porque quando eu estou em São Paulo, estar em São Paulo ou Nova Iorque é a mesma coisa. Se eu estiver em Minas, eu estou em Portugal. Se eu estiver em Santa Catarina, eu estou na Alemanha. E se eu subo lá para cima, para o Nordeste, a parte de calor e a parte de terreno para a prova de mountain bike não tem apelo e a logística é muito complicada. Então a Bahia, para mim, é o Brasil. Portugal era um lugar, um destino bom, e dentro de Portugal o quê? O norte. E o norte é o quê? O vinho do Porto. Todo mundo conhece o vinho do Porto, né? A história do Tour de France da camiseta amarela. Todo mundo, beba ou não beba, todo mundo já ouviu falar do tal do vinho do Porto. E é uma região maravilhosa. Então, a gente acabou por definir esse ponto de partida. A gente, inclusive, eu fechei um patrocínio já com as Montanhas Mágicas, que é o maior projeto. A gente vai representar as Montanhas Mágicas, que é o maior projeto outdoor da Europa. São 260, já existe, né? São 263 quilômetros de trilha, toda feita à mão. É a maior ponte suspensa da Europa, com 516 metros. E os passadiços, que é um caminho que você anda, passou no Fantástico isso tudo aí até, acho que a gente viu. Os passadiços, que é um caminho que você anda para um penhasco, com 11 quilómetros. É maravilhoso. Então, a prova toda está dentro dessa região que engloba 7 montanhas, que se chama as 7 Montanhas Mágicas. Entre elas, o Sacário, que é a subida mais difícil de Portugal. As pessoas falam da Serra da Estrela, mas é mentira. Os ciclistas que pedalam em Portugal, o Sacário, que é onde o bicho pega, lá é a montanha mais difícil de escalada de Portugal, e a Serra da Estrela também está dentro dessa área, então a gente está dentro desse aglomerado que se chama as Montanhas Mágicas. Então ficou perfeito, agora o nome vai até mudar, Portugal Brasil Ride, nas Montanhas Mágicas.
Uma pergunta para a pessoa física, não para o empresário. Quem ainda não conhece Portugal e pretende pedalar em Portugal, o que não pode deixar de fazer, de estar no roteiro de pedalar em Portugal? Como um amador, não como um profissional, não como alguém que... Olha, eu fiz uma vez um pedal, o Rui e o Serginho, que a gente sai de Lisboa, vai até Cascais à beira-mar, sobe para a Serra de Sintra, desce lá para a Ericeira, volta. É um pedal assim de cinema, uma coisa de cinema. Isso estamos falando a 10 km de Lisboa, dentro da cidade de Lisboa. Uma coisa assim, um pedal de cinema, que você vai lembrar a vida inteira. E depois a região do Norte, porque essa parte das vinícolas da região do Norte tem pedais maravilhosos para mountain bike e para estrada, e com aquela coisa das vinícolas, das cidadezinhas pequenininhas, qualquer lugar você para, toma um café, come bem, bebe bem, janta bem. Então, assim, barato também, né? É barato, eu diria, com o Norte e a própria Lisboa, Sintra, Ericeira, Cascais, Cabo da Roca, Guincho, aquele pedacinho ali, é de cinema, né? Aquele pôr do sol caindo no mar, você pedala assim nas falésias, o meu filho é sempre o mais bonito do mundo, né? Quer não, eu sou português. Mas assim é... Não, cara, eu lembro um ano de correr Torres Vedras, né? Que é o GP Agostinho, que você mencionou, e a gente, em algumas etapas, íamos ali pela costa do Atlântico, descendo sentido Lisboa, né? E, cara, eu lembro de umas paisagens, de eu olhar assim no pelotão, o pau rolando, mas até que você consegue dar aquela respirada, ver aquelas praias e todo aquele sobe e desce e fala, cara, isso parece fundo de Windows, né? Aquelas fotos que a gente vê no... É muito bonita essa coisa que você tem em Portugal, tá sempre vendo o mar, né? Essa estrada junto ao mar, e depois você tem, eu estava lá agora, né? Gente, 9h30 era o fim do dia, pôr do sol, e às 6 da manhã já é dia, o dia tem 15 horas, então assim, é maravilhoso, você tem, aproveita o dia, dá para brincar, assim, até você encher de brincar por dia, entendeu? E o que eu acho que é legal que você mencionou, Mário, é que às vezes a gente tem essa imagem no Brasil, né, de que ir para a Europa é inacessível e é muito caro e é muito difícil, mas na real não. Olha, Portugal, comparando com Dolomitas, com essas coisas que realmente são... Eu vou contar uma coisa engraçada. Agora estava um grupo de 40 baianos lá em Portugal, na Portugal Brasil Rádio, e um virou para mim e falou, eu trouxe 150 euros, que era a conta que eu fiz por dia para gastar. Eu não gastei porra nenhuma. Eu vou para Lisboa gastar aquilo tudo, porque eu não gastei nada, porque um café é 80 centavos. O Brasil ficou extremamente caro, fora da curva, entendeu? E essas regiões, então, que você sai um pouquinho de dentro de Lisboa, é muito barato. Então, assim, o custo lá de viver, de você estar... Olha, eu acho que se fizer na ponta do lápis, tirar a passagem, obviamente. Quer dizer, hoje nem sei mais da passagem, porque também, assim, para o Rio de Janeiro está R$2.500, né? Mas, assim, tirando a passagem, é mais barato a Portugal Brasil Ride do que a Brasil Ride Bahia. É mais barato. Agora, eu vou te colocar aqui para concluir uma pergunta, então, para quem está escutando e definir. Já que a gente ficou em cima do muro quase que o programa inteiro. Eu tenho que escolher uma. Eu não posso participar da prova portuguesa ou da brasileira. Eu tenho que escolher a brasileira ou de Portugal. Nicolas, eu vou dizer uma coisa assim. Eu já corri nem sei quantas stage races. E eu sempre falo assim, esse negócio de qual eu devo, eu sou apaixonado por café, apaixonado. Uma vez eu estava na Colômbia, corri uma prova na Colômbia, e fui numa fazenda, tinha 320 anos, os caras faziam café. Os caras ficaram lá falando café. Aí às tantas um americano perguntou, qual é o melhor café do mundo? Aí o colombiano falou para o cara, falam que é um café na Etiópia, que o gato come as borras de café, depois faz as fezes, pega as borras de café, não sei o quê, papá. Mas sabe qual é o melhor café do mundo? O colombiano falou para o cara. É aquele que você toma, paga $5 e você está disposto a tomar outro. Essa para mim é a descrição do que é o melhor do mundo. Não existe melhor do mundo. O melhor do mundo é aquele momento. É assim, é como você ser campeão do mundo. Eu perguntei uma vez para o Tiago, qual é a sensação de ser campeão do mundo? Eu falei, gente, é 5 segundos. A hora que você cruza, levanta os braços, depois que você abraça os braços, você começa a treinar de novo. Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. Experimente o Café Rubé, feito com grãos especiais para quem é apaixonado por um cafezinho antes ou depois das pedaladas. Muito bem, você acabou de ouvir o Mário Roma. Agora a gente conversa com o João Tourinho, um brasileiro que se mudou para Portugal e divide com a gente as experiências dele com a bicicleta e principalmente com a cultura portuguesa.
Eu sou Nicolas Sessler, comigo Álvaro Pacheco, e hoje, falando de alguém que pessoalmente entendo de morar fora do Brasil, nós recebemos com muito orgulho e prazer Tourinho, direto de Portugal, para comentar um pouco da experiência, sangue português dele também, aqui conosco no Gregário Cycling. Muito bem-vindo no nosso pelote. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Álvaro. É um prazer enorme aqui partilhar esse amor pelo ciclismo. Bom, para começar, em 200 caracteres, como você se definiria? 200 caracteres é até muito. Eu sou, por origem, do mundo financeiro, né? Comecei a minha carreira em banco e durante 40 anos eu trabalhei no mundo financeiro, sendo os últimos 10 anos mais ligado à parte de asset management. Então foram uma história bastante longa de amor e paixão, eu prefiro colocar assim, pelo mundo de finanças. É um negócio que eu nunca deixei de fazer, adoro fazer. E se juntou a essa paixão o ciclismo, né? O ciclismo veio logo na sequência nesses últimos anos com a minha grande paixão da idade adulta, né? Você comentava com a gente, ainda em off, antes da gravação, né, que você tem origens portuguesas, de família de Portugal, e hoje mora em Portugal. Como surgiu? Bom, a questão da família é claro como surgiu, mas como veio essa vontade de se mudar do Brasil para Portugal? Duas coisas bastante interessantes entre conhecer a família estando aqui e tendo referências delas morando no Brasil. São coisas bem diferentes, mas eu falo num minuto sobre isso. A minha vinda para Portugal, ela tem a ver com ciclismo. Eu estava fazendo uma viagem de vinhos, né, que é uma coisa muito comum aqui quando você começa a pedalar, né? É bike and drink, né? Depois que você começa a entender que biking é melhor do que drink. E eu estava na Itália, ali no Chianti, e fiz um trecho da Strade Bianche. E fiquei absolutamente apaixonado pelaquela beleza que é a Strade Bianche, né? E aí voltei e falei com meus sócios no Brasil e falei assim, olha, vou tirar um sabático para poder fazer ciclismo na Europa. E no final do ano de 2015, em dezembro de 2015, eu me mudei para cá, para a Europa, para Portugal, que eu já tinha uma casa aqui em Portugal, e vim para cá usar como minha base para poder pedalar durante um ano. Gostei tanto que estou aqui há 6 anos e meio, então você imagina como é que é tempo, né? E nesses 6 anos e meio, muitas coisas aconteceram. Uma delas foi, por exemplo, conhecer melhor a minha família, a história da minha família. A minha família é de 1291, de Viana do Castelo, do norte de Portugal. No início famosa pela volta a Portugal, bons azeites também, e muita montanha, né? Muita montanha. E realmente foi muito interessante conhecer as origens da família, como é que ela se desenvolveu, como é que ela chegou no Brasil. Primeiro, em 1534, na capitania hereditária de Porto Seguro, depois em 1808, junto com a coroa, quando a coroa saiu daqui de Portugal, fugida de Napoleão. Então foi muito interessante conhecer toda essa história estando aqui, né? Não por alguém contar ou por algum parente seu mais curioso, mas simplesmente vivendo ela, né? Então foi muito bacana. Então foi assim que eu vim parar aqui. Em 16 eu comecei a fazer a minha experiência de pedalar na Europa a partir de Portugal, né, sempre como base, me deslocando aqui para a Espanha, para a Itália, para a Suíça e para a França. Bom, eu entendo que pela maneira que você descreve hoje, não se arrepende nem um pouco de ter feito essa mudança, né? Nem um pouco. Acho que essa opção ela foi uma das coisas mais certas que eu fiz. Estar aqui realmente é você entender o que é o ciclismo. Acho que é muito legal que o ciclismo no Brasil, quando eu comecei a pedalar, eram muito poucas pessoas que faziam isso e tem crescido imensamente. Agora, você viver o ciclismo na Europa é você entender e você se apaixonar pelo ciclismo. Agora, tem um outro ponto. A vida não é só andar de bike. E a adaptação a uma nova cultura e um novo país, vamos falar, ela é relativamente dura. Depende, obviamente, do teu momento de vida, da tua situação familiar e tudo. Mas, ainda assim, significa deixar para trás muitos dos seus amigos, do que você estava acostumado a fazer, e meio que ter que se adaptar a um ambiente novo, criar novos relacionamentos e isso tudo. Como que foi esse lado para você, dessa mudança e dessa adaptação
ao se afincar novamente e chamar Portugal de casa? Bom, excelente pergunta, porque eu acho que a primeira dúvida que vem quando você se torna um expatriado, né, é como é que eu vivo num outro lugar que eu não nasci, né, não conheço tantas pessoas e tal. E o ciclismo foi minha primeira forma de fazer amigos. Foi, assim, impressionante. Os meus amigos, quando eu falo assim, mas se você tem amigos brasileiros, eu falei, tenho, mas os meus amigos brasileiros estão no Brasil. Aqui eu tenho vários amigos, mas não tão amigos quanto os amigos que estão no Brasil. E os primeiros amigos foram portugueses. Começa por uma pessoa que eu devo muito por ter aprendido. Eu sabia andar de bicicleta e eu aprendi a pedalar quando eu conheci o Américo Silva, que foi um campeão português, foi um cara que ficou 20 anos no mundo do ciclismo, do World Tour, pedalou em várias equipes espanholas, italianas, portuguesas. É um cara super... E aprendi o ciclismo com ele, né? Como você se posicionar em cima da bicicleta e tirar o máximo que você consegue dar de energia nela, né? Então, essa foi a primeira pessoa. Depois foram os grupos de ciclistas com quem eu fui começando a conviver, né? E a primeira coisa que eu percebi muito rapidamente é o grau de solidariedade que esses ciclistas e esses portugueses têm, mesmo com um não português. E eu me lembro do meu primeiro... Né? Impressionante. Eles nunca te deixam para trás. Eles sempre têm 2, 3 que voltam, te colocam na roda, te levam para o pelotão novamente. Isso aconteceu várias vezes. Eu me lembro um pedal, assim, que para mim foi o meu primeiro pedal de 200 quilômetros. A gente foi até o Alentejo e eu descolei do pelotão, porque é natural andar como a gente fala aqui, a malta, né? Com aquela malta jovem, naquela velocidade, com o gap de idade que eu tenho, não era muito fácil. 5 caras voltaram, me levaram para dentro do pelotão novamente e eu consegui completar os 200 quilômetros a mais de 31 quilômetros de média, porque foi uma coisa assim absolutamente surpreendente para mim. Eu não imaginava, mas se não fosse por esses meus amigos portugueses, eu nunca teria conseguido nem completar os 200 quilômetros. Então, eu acho que a primeira coisa que se aprende é a solidariedade. A segunda coisa é o respeito. Eu acho que essa é uma coisa fundamental, que uma pena que os nossos motoristas brasileiros não tenham isso e não olham o ciclista como um ser humano que está ali pedalando ou fazendo o seu esporte ou simplesmente passeando. E é o respeito, né? Você ou trabalhando, né? Ou trabalhando. Do ponto de vista... Isso dos profissionais. Um mais na pele de aquele tipo, mas você trabalha, teu trabalho é andar de bicicleta? Como assim? E é um trabalho maravilhoso. E você vê que ele procura respeitar. Se você está devagar numa subida, espera atrás, abre, passa a 1,5 metro de distância, buzina para poder te informar. Hoje, carros elétricos, você não percebe o som. Eles buzinam para poder saber que é um carro elétrico que está chegando atrás de você. Então, tem muito respeito. Eu acho que isso aqui é uma coisa que eu vejo aqui, vivo diariamente em Portugal, que eu vi nas provas que eu fiz na Itália, nas provas que eu fiz na França, nas provas que eu fiz na Suíça, na Espanha. É muito, muito, muito prazeroso você pedalar sabendo que o cara que está atrás não quer te atropelar. Pode até acontecer acidente, como acidente acontece em todo lugar, mas existe um respeito e eu diria assim, um carinho pelos ciclistas muito grande, né? Eu me lembro uma vez, Nicolas estava pedalando com a camisa ciclamina, a malha ciclamina do Giro de Itália. Giro de Itália. E era exatamente na semana do Giro, e aí me cruza um desses caminhões pequenos de transporte, lá no Brasil chama VUC, né? E o cara buzina, fala, Giro de Itália! Assim, uma coisa legal, né? Você vê esse tipo de comportamento de pessoas que amam o ciclismo, né? Mesmo motoristas. Né? Toninho, o Hyperlink, há quanto tempo você pedala? E se você não se incomodar, qual é a sua idade e que volume de pedal você pratica hoje em dia por semana? Eu pedalo desde 2000, pedalando sério 2013. Comecei a pedalar em 2009, tá? Assim, quando começar o Bike and Drink foi em 2009. A partir de 2013 foi um pouco de paixão por pedal. Eu cheguei no meu melhor ano de mais intenso, que eu tinha mais tempo também, que foi 2016, a pedalar 10 mil quilômetros. Esse ano já vai bem, eu tenho pedalado uma média de 200 quilômetros por semana, porque eu tenho várias provas programadas para esse ano de 2022. A minha média anual está entre os 7.000, 7.500, 5.500, entre os 5.000 e 7.500. Foi assim, quando você tem que trabalhar, eu tenho que diminuir o ritmo um pouco.
Normal. Na Europa, o que a gente observa do motorista, você acha que é uma coisa de educação ou que talvez tenham mais motoristas de carro que também são ciclistas e, portanto, a empatia vem daí? Eu vejo em alguns países, bem especificamente Itália e Portugal, uma grande paixão para o ciclismo, porque o ciclismo deu muitos campeões aos países, tá? Por exemplo, Portugal tem uma medalha de prata no ciclismo obtida na China em 2008, que até o Américo era o técnico da seleção portuguesa de ciclismo. Você pega, eu nunca pedalei na Alemanha, mas se você pega na Itália, tem inúmeros campeões, tem ídolos como Fausto Coppi, como Marco Pantani. Então, eu acho que esses países, as pessoas têm o respeito pelo ciclismo, pela maneira como o ciclismo retribui ao país, no sentido de criar ídolos, né? E segundo, acho que a educação no trânsito ela é na Europa no nível alguns níveis acima da educação do trânsito no Brasil, né? Agora, esse ponto que você menciona do ter costume com o ciclista, eu acho que tem um outro componente também. A população em geral, fora somente os ciclistas, se acostumam às provas de bicicleta na medida que as provas, essas grandes voltas, então um Giro de Itália, uma Volta à Espanha, um Tour de France, eles já viram passar na porta de casa mais e mais vezes. E Portugal também. A gente se esquece disso, mas a grandíssima, né? A Volta a Portugal, considerada a quarta grande no cenário do ciclismo mundial. E existe uma cultura e uma paixão pelo ciclismo português que é sensacional. A Volta a Portugal está na televisão todo dia, e aí RTP, né? Então seria equivalente a nossa Rede Globo, a galera assistindo, é uma festa quando vem. E aí, você já teve a oportunidade de assistir a grandíssima em loco? Não, ainda não. Pretendo assistir esse ano. Eu tive a oportunidade de ir na caravana no Tour do Algarve. Eu fui na caravana, então eu vivi a prova inteira, desde o momento que tem a palestra do técnico, do Américo, no caso, na época, para a equipa, quem é que vai na fuga, quem não vai, qual é a estratégia, como as outras equipes se relacionam, escutar conversas com outros diretores técnicos, entender toda aquela mágica dos ônibus das equipes e de como os atletas se comportam e a simpatia que todos eles, que são, basicamente, você pedala num pelotão durante 5 horas, são todos amigos de alguma maneira, né? Você está ali conversando com o teu adversário da equipe, mas você é amigo dele e no ano seguinte pode estar na mesma equipe. Então, eu vivi isso e achei assim espetacular. Toda essa atmosfera só me deu mais vontade de praticar o esporte, mesmo como amador, né? E Portugal, nesse aspecto, eu acho que você colocou bem, Nicolas, é um país que tem muitas provas de Gran Fondo. Muitas. Pra você ter ideia, eu já fiz 3 esse ano. E você vai para aquelas cidades, então vira toda uma atmosfera, é montado todo a partida, os patrocinadores são todos locais, as prefeituras, que aqui chamam câmaras, se envolvem, criam um ambiente, as pessoas que trabalham na recepção dos ciclistas são todas da cidade, são todas lá que gostam e amam o ciclismo, né? Então, você vê quando você chega... Eu nunca tinha comido um pastel de feijão, é uma coisa espetacular. No último Gran Fondo que eu fiz, tinha um pastel. Se você chegava na prova, tinha uma senhora lá que te dava um pastelzinho de feijão para você provar. Eu nunca fui, mas pastel de feijão doce? Como é que é isso da história, né? Pô, esse eu não provei, pastel de nata. Sempre que eu vou correr em Portugal, até os auxiliares da equipe, eles compram nas padarias e fazem o feeding pra gente, né? Pra gente levar nas corridas embrulhadinho no papel alumínio o pastel de nata. Que é o pastel de Belém, acho que a gente chama no Brasil, né? No Brasil chama de Belém, É sensacional. Agora, você precisa levar um pastel de feijão, mas tem que comprar lá em Torres Vedras. Torres Vedras é uma cidade no meio, ali no centro de Portugal, perto de Coimbra. Conheço, tem o GP Torres Vedras, já corri 2 ou 3 anos, né? Que chega a Serra do Monte Junto, exatamente. E tudo próximo a Lisboa. Curiosidade, você mora onde em Portugal? Eu moro no Estoril, que é no Concelho de Cascais. Eu não estou de frente para o rio, estou de frente para o mar, é mais gostoso. Tá melhor. Torinho, com essa paixão do ciclismo, com a intimidade portuguesa e até com relações do Américo, que um hiperlink é quem está trazendo de volta o Gran Fondo Nova York aqui para o Brasil em Bento Gonçalves, deu alguma ideia ou alguma iniciativa de formar uma equipe profissional, de trabalhar com ciclismo de base aí em Portugal? Deu. Eu acho que você fez uma ótima pergunta e uma coisa que eu, assim, por paixão de qualquer coisa, acho que o ciclismo feminino em Portugal precisa de uma ajuda.
no sentido de o ciclismo feminino hoje é uma realidade global, principalmente aqui na Europa. Mas eu acho que o ciclismo feminino de Portugal, e aí eu penso um ciclismo feminino integrado Portugal e Brasil. É a mesma língua, as meninas sofrem as mesmas dificuldades de patrocínio. Eu acho que poderíamos ter uma equipe com brasileiras e portuguesas correndo no circuito, primeiramente no circuito continental, depois, se forem fortes o suficiente no World Tour, mas seria um super projeto que ia dar uma imensa projeção para as marcas brasileiras e portuguesas. Tem muitas ciclistas muito boas, mas em número muito pequeno comparativamente ao número dos homens que fazem ciclismo. Então, a minha sensação, se tivesse um projeto assim, que eu me envolveria ou ajudaria a envolver dentro da minha experiência profissional, seria certamente uma equipe de ciclismo feminino aqui. E eu acho que vai ser muito legal. Tem muita matéria-prima para poder se fazer uma bela equipe de ciclismo, principalmente se houver essa união Brasil-Portugal. Agora, falando um pouco de geografia portuguesa, para a gente se localizar e já do que você... Eu vi que você já deve estar bem mapeado e conhece bem as regiões. O que você destacaria como zonas que realmente te saltaram aos olhos e que te entregaram algo que você nunca tinha visto no Brasil e realmente único em Portugal? Olha, o Algarve é bastante interessante. Você pedalar quando tem o Tour do Algarve, né? Você tem a Volta ao Algarve, você tem uma etapa para ciclistas amadores, é muito interessante. O Douro, pela beleza do rio e pela dificuldade das subidas das montanhas, lembra, eu diria assim, não no sentido que lembra as Dolomitas, mas a dificuldade lembra, porque são montanhas não tão longas, mas são muito íngremes, é bastante interessante. Mais ao norte, assim, um pouquinho acima de Viana do Castelo, Bragança, são áreas muito bacanas de pedalar. O Parque de Jerez, que faz fronteira com a Espanha, também é muito, muito interessante, uma natureza belíssima. No resto, você pedala ao longo da costa. Aqui tem um pedal muito, muito famoso que a gente aqui na área de Cascais faz, que a gente vai de Cascais até Mafra, come um pastel de nata e volta para cá. Dá mais ou menos 100 quilômetros, são 4 horas de divertimento, mais uns 20 minutos para comer um pastel de nata e bater um papo e recolocar água. É uma delícia, quer dizer, você tem pelo litoral lugares muito bacanas, não tem montanha, mas você tem alguns topos que você sobe, que é bem agradável. Tem aqui a Serra de Sintra, uma inclinação média de 4%, dá para se divertir. Mas essas coisas de você tem muitas alternativas entre um pedal plano, um pedal de montanha, uma combinação de montanha e plano é muito interessante. Não é como, por exemplo, a gente acaba tendo em São Paulo romeiros 90% do tempo. Agora, com esse trabalho espetacular que o Álvaro está fazendo aí das ciclorotas, né, que está divulgando junto com o Estado de São Paulo, eu acho que a gente vai ter mais lugares bonitos para pedalar em São Paulo, mas basicamente no Rio de Janeiro você só se pedala na Floresta da Tijuca. Em São Paulo só se pedala em Romeiros, porque eu acho que é um pouco insano, com toda a sinceridade, pedalar na Bandeirantes ou pedalar na Castelo Branco. Aqui na Europa, você sabe, é proibido de você pedalar numa autoestrada, né? Você é multado, e é multado sério, não é multa pequena, não. Eu acho que passa com todos os brasileiros na primeira viagem à Europa, né? A gente acaba achando normal pedalar numa Bandeirantes, numa Anhanguera, numa autoestrada, e de repente a gente vê que em Portugal, não, na Europa, isso é estritamente proibido, né? Uma vez que você está... É um risco enorme, né? O ciclista, aliás, essa é uma outra coisa que vocês me perguntaram da educação no trânsito. O ciclista ele é tratado exatamente como o motorista de um carro. Exatamente. Se eu avançar um sinal, eu vou tomar uma multa de 70 euros. Se eu parar em cima da faixa de pedestre, que aqui se chama passarela, vai tomar a multa. Fone de ouvido, falando no celular. Tudo. Você é tratado de fato como um condutor de um veículo.
quer seja ele motorizado, quer seja ele nas suas pernas. Se andar por cima da calçada, vai tomar uma multa. Basta, e já aconteceu comigo, eu acho que o polícia só não me multou, porque eu falo português brasileiro, né? Eu falo português brasileiro, não português europeu. E ele não me multou, que eu falei, não, eu não sabia. Ele falou, não faça mais isso. Turinho, uma coisa que você e o Nicolas têm em comum, que é o fato de ter uma segunda casa na Europa, né? Você com uma frequência maior, o Nicolas durante a temporada. Compartilha com o nosso ouvinte como é a sensação de você, ao invés de pensar em fazer uma viagem para uma capital do Brasil, você vai para o Nordeste, você vai para o Centro-Oeste, você vai para outro país com uma cultura completamente diferente. E aí falando sobre o aspecto ciclístico, de que você tem uma experiência, você tem Toscana, você tem Dolomitas, você tem Alpes marítimos lá perto de Nice, você tem Inglaterra, Irlanda, países nórdicos. Como é que é essa sensação dessas coisas estarem tão perto e serem tão diferentes como experiência? A beleza do ciclismo aqui na Europa, quando você chega e encontra um grupo, a menos que seja por um grupo de amigos, como foi vários dos nossos pedais, Álvaro, você vai encontrar sueco, norueguês, alemão, italiano, francês, gente de todas as nacionalidades, e de repente estão todos pedalando juntos, ou porque ficaram no mesmo hotel, ou porque estão fazendo um Gran Fondo. Isso é muito interessante, que são várias culturas, você conhece pessoas incríveis. Eu tive agora fazendo o Strade Bianche em março, tinham alemães, um alemão, um americano, um norueguês, uma sueca, uma inglesa, Sheffield. Então você tem pessoas de várias nacionalidades. E onde, obviamente, a forma de comunicação normalmente é a língua inglesa, né? Mas é muito divertido porque você conhece culturas e você escuta histórias e conhece momentos de vida das pessoas que normalmente, quando no Brasil, quando você vai para uma capital ou mesmo para um pedal, você está com pessoas que estão no mesmo ciclo de convivência, né? E outro ponto que é também importantíssimo. Gastronomia, já tenho apontado aqui o pastel de feijão, o pastel de nata eu já conhecia, mas para quem está escutando, além do doce, algum outro prato ou bebida, algo que obrigatório provar? Sim, se você for fazer esse pedal do Alentejo que eu contei e vai andar esses 100 quilômetros até lá, você tem que parar e comer uma bifana em Porto Alto, que é o show. A bifana é um sanduíche de carne de porco, só que aqui em Portugal é o porco preto, e o porco preto ele tem um sabor muito diferente do porco que a gente está acostumado a comer no Brasil. Então ele faz uma fatia finíssima naquela bifana e você come com um pão que é um pão feito com a farinha alentejiana, é maravilhoso, é muito, muito, muito gostoso. Então vale a pena ir para lá só para poder comer a bifana e voltar. Isso eu não tinha no meu radar também. Eu esperava um bacalhau, algo assim no tradicional, mas... mas o bacalhau você vai até a Arruda dos Vinhos, o Arruda dos Vinhos é um lugar assim, para quem não está acostumado com Portugal, nunca vai chegar lá, né? Porque a Arruda dos Vinhos ela fica entre a serra do final do Rio do Tejo, onde você tem ali quando o Tejo ele fica mais estreito e começa a abrir para a foz dele, ele fica para trás disso, é uma serra onde tem, de fato, vinhos, e tem lá um restaurante de bacalhau que vende 5.000 pratos de bacalhau por fim de semana, chama Fuso, é espetacular, mas se você for lá de bicicleta, é até legal para pedalar, mas você vai ter que voltar de carro porque você comeu bacalhau, você não vai querer voltar. Para nós da Gregário é sempre difícil escolher qual que é o nosso maior prazer, pedalar ou comer. O Nicolas Sessler ficou encantado com as dicas do João Tourinho. Agora o papo é pró. A gente recebe com muito orgulho o Cássio de Paiva Freitas, um ciclista consagrado no Brasil, um dos nomes mais importantes da nossa história e que fez um grande sucesso, uma grande carreira no ciclismo português. Se liga!
Cássio, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você, um dos ícones do esporte brasileiro, aqui com a gente na Gregário. Muito obrigado, Leandro, pelo convite, participar desse bate-papo aí, falar um pouco de ciclismo, falar um pouco de história, né, de ciclismo, que isso aí valoriza e tira incentivo para os mais novos, né? E, sabe, estamos sempre dispostos a fazer esse bate-papo sempre com o pessoal. Bom, minha primeira pergunta, Cássio, que é até desrespeitosa, né? Quem não te conhece, mas infelizmente, conhecendo nossa cultura de ciclismo brasileiro, provavelmente muitos dos que estão escutando aqui não sabem quem você foi e toda a história. Então vamos começar em um Twitter, 200 caracteres. Quem é o Cássio? Olha, eu corri profissional praticamente quase que 12 anos na Europa. Iniciei em Belo Horizonte, né, na capital de Minas. Eu sou mineiro de Belo Horizonte. Comecei o ciclismo por ali, em Belo Horizonte. Andei 2 anos no ciclismo mineiro. Depois desses 2 anos, com os resultados e com os feitos que eu tive a nível nacional, fui convidado para a equipe da Pirelli de São Paulo. Andei 5 anos na Pirelli de São Paulo, também por resultados de seleção brasileira, resultado de provas internacionais que a equipe participava. Tive o convite para participar de uma equipe portuguesa, né, que foi na época o Vale do Lobo. E nessa experiência minha do primeiro ano em Portugal, com bastante esforço, com uma equipe muito boa que nós tínhamos, eu consegui fazer segundo na primeira volta a Portugal que eu participei. Ô, Cássio, essa é até a questão que remeteu logo à sua presença aqui no podcast, que a gente queria falar do ciclismo de Portugal, e a gente não podia fazer isso sem você. Você talvez seja até mais conhecido e mais respeitado no ciclismo de Portugal do que aqui no Brasil. Você foi para lá já com vitória na Volta de Santa Catarina, com inúmeras vitórias importantes aqui no Brasil, e lá você ganhou a grandíssima em 92, ali, a Volta de Portugal, um grande feito que é ainda, talvez, o mais significativo do ciclismo brasileiro numa grande volta, numa volta por etapas internacional. Eu queria saber um pouquinho mais sobre essa ida, o momento que você decidiu sair do Brasil e ir para Portugal. Assim, como é que foi do contato que você teve com a equipe e da motivação que você teve de sair já um campeão do ciclismo brasileiro, um cara que conseguia bons resultados, que era um dos principais nomes da Pirelli, e ir para Portugal desbravar um novo caminho? Então, essa trajetória ela foi feita com a seleção brasileira, né? Então, a seleção brasileira, nós tínhamos uma seleção permanente na época, a presidência era do Fernando Nabuco. Então, ele teve um trabalho em 87, 88, que era justamente visando as Olimpíadas de Seul, na Coreia, né? E nessa época, a gente teve uma oportunidade de reunir, na época, os melhores ciclistas do Brasil que tínhamos naquela época, e fomos estagiar 3 meses na Europa. E durante esse estágio, fizemos uma prova que era na Alemanha Oriental, começou na Tchecoslováquia, depois passou para a Polônia e entrou na Alemanha Oriental. Terminou a Volta da Paz, a antiga Volta da Paz. Sim. Durante essa prova, a gente tínhamos, né, uma seleção portuguesa participando, representando o ciclismo português, formada exclusivamente de ciclistas profissionais portugueses, né? E a gente, nesse desenrolar das provas, acho que eram 14 ou 15 dias de prova, eu estava sempre ali bem classificado, chegando sempre no grupo da frente, mesmo na alta montanha, conseguia passar com o grupo da frente. E na ocasião, o senhor Emílio Pinto, né, até um diretor esportivo português que já faleceu há uns anos atrás, né, ele viu-me correndo e falou-me assim: ô brasileiro, você é diferente dos outros, porque eu tenho aqui uma seleção portuguesa, todos são profissionais, e nenhum deles consegue chegar na frente. E você, sozinho, consegue chegar no meio dos países de leste e dos franceses que estavam brigando pela volta, né? Eu tenho visto que você tem um bom desempenho na prova. Para o ano de 99, eu vou estar dirigindo uma seleção, eu vou sair da equipe portuguesa, da federação, e vou dirigir uma equipe profissional. E gostaria muito que eu fosse fazer um estágio em Portugal. E no ano seguinte, eu tive a surpresa que ele ligou-me e me convidou para fazer em 99 o estágio de 3 meses em Portugal. Isso foi de 89, né? 89, onde eu consegui fazer segundo na volta. Cássio, você viveu e foi um atleta de destaque de um momento de ouro do ciclismo brasileiro. Como foi sair desse momento que você viveu do ciclismo brasileiro,
que estava organizado, que tinham provas, que tinham equipes estruturadas. E o que você encontrou na Europa, especificamente em Portugal? Nessa época, era um ciclismo, o nosso ciclismo estava forte no Brasil. E tinham muitas equipes, né? Porém, o que me levou a uma aventura maior, um passo maior na minha carreira, é mudar um pouco do tipo de ciclismo, né? Porque a gente tinha muito ciclismo no Brasil, mas não é aquele ciclismo de provas de estrada, né? Por etapas, né? Então a gente tinha um ciclismo, era muita provas de finais de semana, né? Provas duras. Havia as provas de estrada, mas provas de um dia. A gente não tinha aquele conhecimento de como era participar de grandes voltas, como era estar no meio de grandes equipas, né? Então isso me levou, e lógico também, principalmente a parte financeira, né? Que o ciclismo europeu paga-se muito mais do que o ciclismo brasileiro, na época, né? Agora, falando nisso, Cássio, para nós, brazucas e colombianos, né, em geral, sempre é difícil o processo de adaptação. Como que foi essa receptividade de cara aos portugueses, assim? Então, eu tive uma ótima, eu tenho saudade dessa época, né, e tive uma ótima recepção por parte deles. Por quê? Porque eu não fui no anonimato. Eu já fui com o respaldo de uma corrida que eu tinha feito, que até então, para nível amador, era a corrida mais importante do mundo que tinha, tirando as Olimpíadas, né? Mas corridas por etapa que existiam naquela época, naquela década, a Volta da Paz era o sonho de todo ciclista fazer uma brilhante participação, porque as equipes profissionais, na época, visavam muito os resultados dessa corrida. Então, o próprio diretor esportivo, o Emílio Pinto, o diretor esportivo, e o dono da equipa, ele pôs fé, vamos dizer assim, pôs fé no que o diretor dizia. E dizia assim, calma que você vai ter muita surpresa com esse brasileiro, que ele é bom. E foi uma situação assim que valorizou, né? Então, depois desse primeiro estágio, quando você se consolidou no ciclismo português, eles falaram, bom, esse gajo brasileiro até que anda, né? Vamos já ver ano que vem. Então, mas justamente, o que aconteceu? De 89 para 90, eu vim para Portugal e o Loletano Vale do Lobo, ele estava em vias de não seguir mais o ciclismo. Tanto é que acho que foi o último ano do Vale do Lobo. Em 89, agora regressou há pouco tempo, né? Mas como eles já sabiam que o Vale do Lobo não ia seguir com a equipe em 90. E eu comecei a movimentar alguma coisa para ver se eu conseguia. Foi até então que a Cicasal Acral, na época, ela me contratou. Eu me lembro perfeitamente que eles me pagaram uma viagem para ir a Portugal só para me assinar os contratos no final do ano. Porque eles diziam, é melhor ter você na equipe do que como adversário. Era a ideia deles, entendeu? O cara que ganhou a Volta de Portugal, que você fez segundo, era da Cicasal. O Joaquim Gomes ganhou a volta e eu fiz segundo. O que a Cicasal fez? A Cicasal tomou uma maneira de me contratar para reforçar a equipe. Então eu fiz esses 2 anos na Cicasal, mas eu fiz 2 anos que eu não tive a oportunidade. O Nicolas já deve ter passado por isso. Você tem a qualidade para ganhar numa prova, mas o teu diretor quer apostar só em outro corredor. Entendeu? Então, te punha para você puxar, para você perseguir. Então, como é que você vai discutir uma corrida num contrarrelógio numa montanha se você já vem desgastado, né? Foi até então que, em 92, que eu fui para o Reserva Boa Vista. Essa vitória sua na Volta de Portugal em 92 deve ter mudado muito a sua vida, em sentido principalmente do seu respeito em relação ao público em geral em Portugal. Conta pra gente como é que foi o impacto e como é que é até hoje de ser um ciclista brasileiro que venceu uma Volta de Portugal. A importância da vitória na Volta de Portugal popularmente em Portugal, vamos citar um exemplo. Eu saía na rua, ia no supermercado, as pessoas me pediam autógrafo, pediam para tirar fotos comigo. Você chega no aeroporto em Lisboa, o policial que vai te carimbar o teu passaporte, na época carimbava o passaporte, né? Ele olha para o teu passaporte e fala assim, e te dá os parabéns pela época que você fez, entendeu? Então, é muito popular. As pessoas, até hoje ainda, lembram do meu nome, né? Eu acho que isso aí é muito, muito gratificante para mim, entendeu? Indo a Portugal, as primeiras vezes que eu tive a oportunidade, falava que era brasileiro, seu nome aparecia. E eu falava, peço desculpas, né, como eu falei, quem é Cássio? Aí eu comecei a olhar, falei, caramba, olha aqui o que tem. E o mais legal é que justamente, né, a Volta a Portugal, o ciclismo português competitivo, ele transcende a bolha nossa de quem gosta de bicicleta. É o que você falou, vai pro
pro cara que está carimbando teu passaporte, para a mulher que te vende um pão na padaria, pro caixa do supermercado. Todo mundo assiste. Assim como talvez o brasileiro assista ao futebol, o público em geral, né, o português, assiste a volta a Portugal, né? Justamente. Eles ligam a televisão está ligada nos cafés para eles acompanharem a volta a Portugal, para eles verem. E tem cenas marcantes, né? Dessa volta a Portugal mesmo. Eu me enganei no contrarrelógio. Eu me enganei num percurso em Mirandela no contrarrelógio. Eu não sei, né? Porque cargas d'água foi aquele erro no percurso. Você tinha 2 vias para passar. O policial estava em cima do que eu tinha que passar. Logicamente, você vai para outra, né? Então, eu me enganei no contrarrelógio, aí queriam me desclassificar da volta. Resumindo a conversa, o comissário internacional falou, nós vamos fazer a medição, aferição do percurso. Se ele tiver cortado, percorrido menos distância, ele vai ser desclassificado. Se ele tiver percorrido maior distância, nós vamos manter o tempo dele, porque eu estava em segundo na geral. E eu percorri quase 500 metros a mais. Caramba, no contrarrelógio. No erro que eu tive, no erro do percurso, entendeu? Falando nisso, você hoje ainda está relacionado ao ciclismo, você tem uma loja e eu tenho certeza que você também acompanha o ciclismo. Como é que você vê o ciclismo português hoje, esse momento com o João Almeida, tem também um bom papel nas mulheres, o ciclismo local também mostra força. Qual que é a sua impressão, né, hoje do ciclismo em Portugal? Você acompanha de perto, você curte acompanhar? Não, eu vejo, assim, às vezes vejo resumos de prova, vejo resultados, falo com amigos, né? Tem muitos amigos lá ainda que começam hoje pela tecnologia do celular, você fala ao vivo e a cores com todo mundo, né? Então, é muito interessante, porque na época que eu fui em Portugal, eu me lembro que tinham, acho que 14 ou 15 equipes profissionais. Depois, o Nicolas também testemunha que depois, nessa década, estamos passando agora aqui de 2019, 18, 10 para cá, esses anos, diminuiu muito. O ciclismo português sofreu muito com a ausência de equipas, de provas e tudo. Agora, nessa época de pós-pandemia, já voltou. Está voltando. Você tem hoje lá, por exemplo... 10 equipes, eu acho. Estava no limite do que eu sei permitir. Eu acho que tem 12 equipes profissionais continental. E todas elas super bem estruturadas, entendeu? Então, houve uma modificação muito grande, uma evolução muito grande em tecnologias de material, de carros de apoio, de caminhão, de ônibus, dos próprios ciclistas, né? E nessa oportunidade de boas equipes, surgem os grandes nomes, né? Como a gente tem agora o João Almeida, tem outros ciclistas portugueses também correndo em Portugal. Como é que chama o menino que foi campeão do mundo, o português lá, o Rui Costa? Né? Rui Costa. Então, você tira a ideia de como é que o ciclismo evolui. Um português foi campeão do mundo. Portugal já sediou o Campeonato do Mundo, lá no Parque de Monsanto, né? Não me recordo bem o ano. Então, são situações que a gente olha que está tendendo só a crescer. O que falta... talvez um pouco mais de provas com um pouco melhor de nível de ciclistas, né? E como é que você se relaciona ainda com o pessoal lá? Eu sei que a última vez que a gente conversou, você tinha feito um movimento para ajudar alguns brasileiros a encontrar espaço lá, encontrar equipe lá. Como é que é a sua percepção desse movimento, né? Porque também tem alguns ciclistas brasileiros tentando a sorte por lá. Eu imagino que todo mundo... busca referência sobre eles contigo. O que falta não são valores humanos, entendeu? No Brasil. A gente tem grandes ciclistas no Brasil. Temos um ciclismo que não espelha esse ciclista. Infelizmente. A gente não tem um ciclismo que vai espelhar ele que nem eu fui. Eu fui para lá porque eu fui espelhado em quê? Em resultados numa seleção brasileira. Então, hoje, não adianta eu chegar para um português e falar, eu tenho esse menino aqui, ele anda bem, tal. O andar bem são resultados. Então, se a gente não tem a participação em provas, se a gente não tem o intercâmbio para que você consiga levar alguns corredores para lá estar e mostrar um pouco do teu valor, a gente vai passar gerações e vão ficar gerações para trás. Porque é o seguinte, viu, Leandro? Um estrangeiro sai caro, meu. O estrangeiro não é barato. Então você tem que ter a casa para ele morar, as despesas de viagem e tal. Lógico, quando o cara já é bom e tem resultado, no meu caso, eu não tinha problema com isso aí. Mas para quem está iniciando, é difícil para eles. Porque o que acontece é mais fácil ele buscar um espanhol que está do lado. Que o espanhol cai em Portugal a preço da chuva, que eles diziam. Né? O que falta
acho que falta mais um intercâmbio, né? Falta um trabalho mais sério, um trabalho mais digno e um trabalho que você consiga ter uma seleção permanente de, sei lá, de 10, 12 corredores, não elites, dos mais novos, e fazer esses intercâmbios. Você quer uma porta melhor do ciclismo português para você começar? Ô Cássio, para a gente fechar aqui, eu queria te perguntar uma coisa. Para alguém que conhece tão bem o ciclismo de Portugal e conhece também o ciclismo brasileiro, como é que talvez você defina melhor do que ninguém, assim, como é que a gente define o que é o ciclismo em Portugal? Qual que é a cultura? O que faz o ciclismo em Portugal diferente dos outros? Qual que é onde está ali o diferencial do ciclismo que se corre lá e do que se corre no resto da Europa e também aqui no Brasil? Eu acho que sim, a identidade principal dos portugueses é que eles vibram com o ciclismo. Foi como o Nicolas mencionou, eles assistem a televisão, eles param de tudo para assistir o ciclismo. Eles vibram. Eles incentivam as pessoas, as crianças, né, as famílias, né, incentivam os mais novos e dão continuidade. Então você tem o tipo de correr. Eu me lembro perfeitamente que nas voltas a Portugal, nas corridas mais duras que vinham equipes estrangeiras correr, os estrangeiros diziam que nunca mais queriam correr em Portugal. Porque em Portugal é um ciclismo diferenciado, é um ciclismo que anda, e aí andava, né, em estradas um pouco esburacadas, era um calor de 40 graus todo dia, o Nicolas já teve essa experiência, anda do quilômetro 0 ao último. Então, todo mundo quer andar. Então, e não tem aquele... cada país se corre de uma maneira, na minha opinião, né? Uma volta à França é de uma maneira, Itália, a Espanha, as corridas em si. E a volta a Portugal, peculiar da volta a Portugal, por que eles não querem ir? Porque a volta a Portugal é no auge do verão na Europa, na Península Ibérica, e é muito quente, cara. Então, o pessoal sofre muito, o ciclista sofre muito. Então, essa particularidade da volta é que talvez não vá tantas equipes grandes correr a volta a Portugal, né? Que já está numa data meio fora entre o Tour de France e a Volta à Espanha hoje, né? Sim. Então, eu acho que era mais interessante quando a Volta à Espanha era antes do Giro de Itália. Aí reclamavam de quê? Que era muito frio, né? Então, e a maneira que o ciclismo português corre, né? Então, eles lutam, eles não desistem fácil. Não deixa parar a prova, né? Não deixa parar. Lutam até o final, é osso duro de roer, ataca, e isso é verdade, que no pelotão profissional europeu mais tradicional, às vezes eles ficam bravos, né, de ter que correr o dia inteiro, né, que é curioso. Você tem etapa que sim, você vai rápido o dia inteiro, mas a maioria das etapas de uma grande volta, Leandro pode falar disso, da experiência dele no Giro, você corre um período, logo você para, logo você corre de novo. Quando você parou, amigo, não fica atacando, não é bagunça. E o português não, pim, pam, não para nunca. Justamente, a particularidade deles é essa, eles não param a corrida, né? Eles andam do começo do quilômetro 0 ao último. Quando você lembra de Portugal, e agora já um ciclista que não tem aí tanto compromisso assim com as vitórias mais, qual lugar que te vem à mente assim, do prazer de pedalar, que você tem vontade de reencontrar e pedalar quando você pensa em Portugal de novo? Uma região que eu gostava muito de pedalar na região do Minho, né? Serra da Estrela, não vou dizer que é bonito, porque é muito duro. Então, aquilo ali já fica meio fora do esquadro, entendeu? É um lugar que você vai sofrer muito. Mas a região do Moinho, da Trofa, Guimarães, ali, aquela região de Portugal ali, Viana do Castelo. Então, além do clima ser mais ameno, né? Que é mais arborizado, mais vegetação, e é melhor. Eu acho melhor ali. As estradas são melhores, tem mais opções. Que legal. Mas eu não quero ir para nada mais muito difícil. Quanto mais plano, melhor, né? Eu na região que eu estou hoje, por exemplo, eu saio para dar um pedalzinho no final de semana, faço 80 km, 100 km às vezes, mas de boa. Não fico olhando média hora a área, não fico medindo força com ninguém, porque eu tô com 5, 7. Passou a fase, né? Não precisa mais, não deve nada. Não cai nessa não, tá, Nico? Eu não acredito nesse papinho aí. Já me falaram como o pelote deles ali. Eu ando com um pelotão dos garotos aqui, do pessoal aqui da minha cidade, pessoal tranquilo. Tem uns que é 2 grupos, né? Tem o grupo que todo dia os caras querem fazer racha, entendeu? Nesse eu não vou mais. Aliás, fui uma vez e nunca mais fui. Eu vou no outro, que o outro é mais suave, entendeu? Mais de boa. Legal. Contemplativo, mais esperto o pedal.
chega de corrida, né? A gente já gasta nossa margem de sofrimento, a gente gasta no período como ciclista profissional, depois já deu, né? Uhum. A gente que foi ciclista, né? Não só eu, como muitos outros por aí. Se você me perguntasse o que você poderia fazer hoje na vida, se você pudesse fazer, aí eu voltaria 30 anos da minha vida para me voltar para o ciclismo. É isso, resume nisso. Você tem 57, eu voltaria, vamos lá, 40 anos, se eu pudesse voltar, o meu sonho, eu voltaria, lógico, não existe isso, mas eu voltaria 40 anos para me voltar a correr tudo que eu corri, porque passa rápido, né? Passa. Pois bem, que chegou ao final o episódio Brasil-Portugal, 3 grandes convidados e eu espero que você tenha se divertido com essas histórias. O Gregário Cycling é um podcast semanal, então toda sexta-feira tem um episódio novo esperando por você, mas além disso, no feed Gregário Cycling tem conteúdo quase que diário para todo mundo que é apaixonado pela bicicleta. Sigam a gente nas mídias sociais, fique ligado no nosso Instagram, no nosso Twitter e também no nosso canal no YouTube. É sempre um grande prazer trocar uma ideia com vocês, ouvir histórias e quem sabe trazer essas histórias aqui para o podcast. Um grande abraço e até a próxima!